Olá pessoal, vamos à nossa aula 2 sobre acessibilidade no Brasil, falando sobre leis brasileiras de inclusão, né? Vamos começar aqui com uma pirâmide keynesiana, né? Que é onde a gente tem no topo dessa pirâmide a Constituição Federal, depois a gente tem as emendas constitucionais, temos as leis e as medidas provisórias, os decretos e as resoluções, instruções, normativas e portarias. Em relação, à Constituição, o que a gente tem a dizer que foi a partir daí que surgiram as leis de acessibilidade no Brasil, garantindo autonomia e oportunidade a todas as pessoas com deficiência. Bom, na Constituição Federal, a gente tem no artigo 23, que é competência comum da União, dos estados, do distrito e dos municípios. Primeiro, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. No artigo 24, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. No artigo 14, diz o seguinte: proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Aí nós temos também a Lei da Inclusão, que tem disposições preliminares dos artigos 1º ao 8º. Então a gente tem lá conceito de deficiência, conceito instrumentais, que são acessibilidade, desenho universal, etc. Nós temos a uniformização, necessidade de entendimento único em nível nacional e facultatividade das ações afirmativas. Sobre o atendimento prioritário, que está no artigo 9º, e dos direitos fundamentais, nós temos competência municipal, todas exceto o 6º, direito à vida, artigo 10 e seguintes, casos de curantela e casos de emergências médicas, habilitação e reabilitação, que é o artigo 14 e seguintes, e onde nós temos A, políticas públicas articuladas, B, prestação de serviço próximo ao domicílio, C, respeitadas a organização das redes de atenção à saúde e as normas do SUS. Então, todos esses são atendimentos prioritários e direitos fundamentais. Sobre a habilitação e reabilitação, nós temos aqui garantias de habilitação e reabilitação, está no artigo 16. Serviço do SUS e SUAS podem fornecer informações sobre diversas áreas, observar a competência de cada entidade. Bom, em relação à saúde, nós temos aqui direito à saúde, artigo 18, competência comum, federal, estadual e municipal, e participação, que está no artigo 4 do Decreto 53.990/13. Operadoras de plano de saúde, nós temos no artigo 20 e 23, se houver violação, Agência Nacional de Saúde e órgão federal. Adaptação dos espaços de saúde, no artigo 25, adequação da legislação municipal, atualmente mínimo de 600 pessoas, e casos de violência, que está no artigo 26. Na educação, nós temos o artigo 27 e 28, competência comum, observar a competência de cada estabelecimento de ensino para que se possa formular o requerimento no órgão administrativo correto. Observar a vigência para a formação dos intérpretes de Libras, 48 meses, estão no inciso do parágrafo 2º do artigo 28. E o artigo 30, processos seletivos, medidas a serem adotadas em edital.
Moradia. No artigo 32, nós temos lá reserva de 3% das unidades habitacionais para pessoas com deficiência. Observar a competência. No PL número 466/15, novo Código de Obras, questão dos elevadores e das unidades localizadas no pavimento térreo, legislação municipal atualmente vigente. Lei Municipal número 12.597/98. Sobre o trabalho, o que diz? Direito ao meio ambiente do trabalho, inclusivo, necessidade de se observar se a entidade é pública ou privada. Se pública, buscar os órgãos administrativos daquela entidade que cuidem de sua fiscalização, ouvidorias e saques. Se privada, relações de trabalho, Ministério Público do Trabalho, MPT, o mesmo vale para a inclusão. E habitação profissional e reabilitação, programas específicos da CNDET, mas não é exclusiva. Assistência social e previdência social. Assistência social é diferente de previdência social. Acolhida, serviço de atendimento institucional para jovens e adultos com deficiência. Acesso de crianças na rede socioassistencial. E benefício de prestação continuada, BPC, não é uma aposentadoria. Está previsto na LOAS, Todo mundo já ouviu falar aqui dessa LOAS, mais conhecido de todos. E previdência social, competência federal e INSS. Bom, cultura, esporte, turismo e lazer, competência comum. No parágrafo 2º do artigo 42, norma programática, redução, superação ou eliminação, patrimônio cultural. Envolve custos, obras e reformas, etc. No artigo 43, a norma programática deve verificar a competência de cada ente e implementá-la de acordo com os calendários e instalações. Hoje, leis municipais 12.037/96, piscinas e clubes municipais e 12.975/00, meia entrada a maiores de 65 anos e pessoas com deficiência em espetáculos culturais, artísticos e esportivos promovidos e subsidiados pelo governo municipal ou órgão da administração indireta. Ainda sobre o artigo 45, a Lei Federal 12.933/13, que trata do benefício a todos os espetáculos. Na regulamentação, Decreto 8.537/15, exige comprovante do BPC ou do INSS até que venha a avaliação do parágrafo 1º do artigo 2º, 2 anos para vigência. O artigo 44, salas de espetáculos, estádios e ginásios, observando o dispositivo em regulamento. A PL 466/2015, um novo Código de Obras no município. Já há legislação municipal para cinemas, teatros, estádios e ginásios. Sala de cinemas, recursos de acessibilidade, cláusula de vigência de 48 meses, 4 anos. Hotéis, pousadas e similares estão no artigo 45, cláusula de vigência a partir de 24 meses, ou seja, 2 anos. Sobre o transporte, pessoal, o que diz aí, O artigo 46 depende de quem é a entidade que cuida daquele meio de transporte. Se é um táxi, um ônibus,
municipal, né, município, intermunicipal, EMTU, metrô, né, um CPTM estadual, um interestadual, um aquaviário, né, de aviação, que seria o ANAC, Infraero e etc. O artigo 47, vagas de estacionamento, credencial emitida pelo DSV de São Paulo, não é o Detran. Todo mundo já viu também vaga lá, né, certinha para a pessoa que tenha algum tipo de deficiência. Adaptação para a acessibilidade. Artigos 46 a 48, prazo de vigência de 48 meses. Artigo 51, 10% de táxi. Artigo 52, locadoras de veículo de 1/20. E vamos falar agora sobre acessibilidade. Artigo 53, conceito. Artigo 54 e seguintes. Materiais de urbanismo, PL 466/2015. A regramento atual do município, Código de Obras de 1992 e legislação para concessão de licenças e alvarás que serão revogados com a nova lei para atendimento da legislação federal, que são as calçadas, né? O artigo 57, devem observar, de acordo com a legislação vigente no município, edificação nova, reforma ou adaptação, CPA, sugestões. No artigo 58, colocou a questão de novos prédios para regulamento. No artigo 60 e 61, política urbanística. No artigo 62, boletos acessíveis. Bom, acesso à informação e à comunicação. No artigo 62, acessibilidade nos sites da internet. Telecentros subsidiados com recurso federal. Empresas telefônicas de acordo com o regulamento da Anatel. Artigo 66. Incentivar a oferta de aparelhos de telefones acessíveis. Artigo 67. Emissoras de rádio e de TV permitir o uso de recursos acessíveis. Artigo 68. Mecanismos de incentivo à produção editorial acessível. Parágrafo 1º. Artigo 69. Publicidade. Artigo 70 e seguintes. Pesquisa universitária e ambiente científico-cultural. Artigo 73. Promoção de capacitação de tradutores e intérpretes em Libras. Bom, vamos falar agora sobre a tecnologia assistiva, vida pública e política, ciências e tecnologia, né? Então vamos lá. Artigo 74 a 75 tratam de políticas de crédito próprias do governo federal por meio de instituições financeiras, Bacen, BB, Caixa, BNDES e etc. Sobre a participação da vida pública e política, artigo 76, competência da Justiça Eleitoral, que é federal. Observância nas eleições promovidas pela Prefeitura, Conselho Tutelar e Conselho Participativo Municipal. Artigos relativos à ciência e tecnologia devem ser interpretados de acordo com a existência ou não de órgão específico no município, no estado ou na União. Acesso à justiça e igualdade perante a lei. Justiça é estadual ou federal. Não existe justiça municipal. Defensoria Pública e Ministério Público também. Possibilidade de atendimento à pessoa com deficiência por essas instituições de acordo com a competência de cada um. Juiz eleitoral é quem decide com relação à possibilidade de votar ou não da pessoa com deficiência, a partir de laudos médicos e técnicos. Serviços de cartório são do Poder Judiciário do Estado. Se houver problema,
A reclamação é dirigida à Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Curantela, artigos 84 a 87, limitada aos direitos patrimonial e negocial. É uma medida extrema. E artigos 88 a 90 traz os crimes cometidos especificamente contra a pessoa com deficiência. Disposições finais e transitórias. Artigo 96, no Cadastro Nacional Federal. Artigo 94, auxílio inclusão, benefício previdenciário, competência do INSS, tá? Artigo 95, comparecimento em órgãos públicos, se interesse do poder público, contato com a pessoa em sua residência, se interesse da pessoa com deficiência, solicitação de atendimento domiciliar ou representação por procurador para essa finalidade. Alterações em legislações diversas para atuar e ou adaptar a nova realidade da LBI. Destaques, tomada de decisão apoiada e Código Civil. Mudanças importantes quanto à capacidade. E aqui eu tenho alguns telefones úteis, né? Que a pessoa normalmente, se precisar, recorre. E antes da gente estar encerrando aí, né, sobre as leis de acessibilidade, vale ressaltar aqui, pessoal, que a lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade e dá outras providências. Ela traz temas importantes como o direito de ir das pessoas com deficiência. Como eu disse anteriormente, foi a partir da Constituição que surgiram as leis de acessibilidade no Brasil, garantindo autonomia e oportunidade a todos. O decreto número 5296, ele tem o objetivo de reforçar essa lei 10.098. Assim, pessoas com algum tipo de deficiência passam a ter direito ao atendimento prioritário e promover ambientes acessíveis nos projetos arquitetônicos e urbanísticos. Também o pessoal aí em relação à acessibilidade se fortaleceu, né, com a ABNT, que são normas técnicas de associação brasileira. E também o Estatuto da Pessoa Deficiente, ele é o maior documento sobre as condições da pessoa com deficiência no Brasil. Aqui, gente, alguns outros telefones úteis também. Órgãos municipais,